Questão aqui também de 2011. Diz o seguinte: 3 amostras de minérios de ferro de regiões distintas foram analisadas e os resultados com valores aproximados estão na tabela. Daí as regiões, o tipo de óxido, massa de amostra e massa de ferro encontrado. Considerando que as impurezas são inertes aos compostos envolvidos, as reações de redução do minério de ferro com carvão de forma simplificada são. Então aqui tem os tipos, o óxido aqui com carbono e aí gerando aí o ferro. E ele dá as massas molares e diz o seguinte: os minérios que apresentam respectivamente a maior pureza e o menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido são os das regiões. Aqui é o seguinte, primeira coisa, para eu ver aí a pureza, tá? Eu vou ter que testar esses óxidos. Aqui eu tenho uma massa de ferro, mas aí eu tenho que ver não só a massa de ferro, eu tenho que encontrar a massa do óxido, e a massa do óxido, como ele já está em 100 de amostra, já vai ser o meu percentual, certo? E com relação ao consumo de carvão por tonelada de ferro produzido, é mais fácil de analisar. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver primeiro o consumo de carvão, tá? Se ele servir já responder a questão, ótimo. Se não responder a questão, aí eu vou atrás da minha pureza. Ok? Então aqui eu tenho 3 reações, tá? Eu vou chamar essa aqui de reação 1. Essa outra de 2. Essa outra de reação 3. Certo? Então na reação 1, para cada 4 ferros produzidos, 4 Fe, eu tenho aí o consumo de 3 carbonos. Na reação 2, para cada 2 ferros produzido, eu tenho o consumo de 1 carbono. E na reação 3, para cada 3 ferros produzidos, eu tenho um consumo de 2 carbonos. Como eu quero aquele que vai consumir menos carvão, tá? Menos carbono, eu tenho que ver o que tem mais ferro. Qual é a forma de fazer essa comparação? Eu igualo ou a quantidade de carbonos aqui ou a quantidade de ferros. Olha que aqui tá fácil. Aí você diz: ah, professor, eu tenho que transformar para massa aí? Ora, como é ferro, só tem ferro e carbono para eu comparar, não são coisas diferentes, tá? Nem precisa eu passar aqui para massa. Com mol já dá para eu resolver, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 ferro e 3 carbonos. Se eu quiser comparar com essa de baixo, o que é que eu faço? Eu multiplico essa de baixo tudo por 2, ó. Então, se eu tiver 4 ferros nessa de baixo, eu tenho que ter 2 carbonos, ó. Então, para a mesma quantidade de ferro, a primeira ela consome mais carbonos e eu quero a que tem menor consumo. Então, entre a 1 e a 2 ela já tem menor consumo, certo? Então, a 1 vamos eliminar aqui, tá? Então, a 2 ela já tem menor consumo. Agora eu vou apagar essa comparação aqui que eu fiz, esse 4. E agora eu vou fazer a comparação alterando outra coisa. Então, se eu quero aquela que tem menor consumo de carbono, de carvão, tá? Eu posso igualar aqui e ver diretamente o carvão, ou eu igualo a quantidade de carvão e vejo aquela que vai ter mais do ferro. Mesma coisa, é um raciocínio contrário. Então, eu vou multiplicar aqui tudo por 2, ó, para ficar 2 aqui e ter esse 2 aqui. Então, eu vou ter 4 ferro, 2 carbonos. Observem, ó, que pela reação 2, para eu produzir 2 carbonos, eu preciso de 4 ferros. Tá? Então, ó, e na reação 3, para produzir 2 carbonos, eu preciso de 3 ferros. Então, observa que o que é que ele quer? Ele quer quem consome menos carbono. Ora, para um consumo de 2, aqui eu produzo 4. Para um consumo de 2, aqui eu produzo só 3. Então, se eu quisesse produzir 3 aqui, com certeza aqui seria menor do que 2, tá? Então, a quantidade de carbono consumido aqui, ela é
menor na 2. Então, elimina a 3. Pronto, ó, feito isso, se eu quiser calcular a pureza para tirar a minha certeza, eu só vou calcular de uma. Eu não vou calcular de todas, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixei. Então, ó, é a reação 2 aqui, que é o FeO, que é a região B, tá? Então, é a região B. E aí, eu fico com duas alternativas, ó. Fico com a letra A e com a letra C, tá? E eu ainda posso ver se só aqui eu já consigo matar a questão sem ter que calcular essa porcentagem. Vamos ver aí? Então, cadê? Menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido. Então, bora analisar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, já sei o seguinte, ó. Que para cada... Cadê? Reação 2. Para cada 2 ferro produzido, eu consumo 1 carbono, não é? 2 ferro vai ser o que? Vai ser 2 vezes 56 gramas. E aqui eu vou ter o que? O carbono eu vou ter 12 gramas. Aí é só fazer, ó, se eu tiver 1 tonelada, ou seja, se eu tiver 10 elevado a 6 gramas ou 10 elevado a 3 quilos, eu vou ter aqui X. Então, ó, X vai ser igual a 12.000 dividido por 2 vezes 56, vai dar o quê? Vai dar 112, né? 112. Certo? Aqui eu posso fazer uma divisão aproximada aí para ver se vai ser 200 ou se vai ser 107. Certo? Vou fazer aqui uma aproximação, ok? Se pela minha aproximação não resolver, aí eu calculo da forma exata. Então, se eu fosse dividir esse 120 aqui, ao invés de dividir por 112, se eu dividisse por 100, quanto é que isso ia dar? Ia dar 120 quilos. O valor mais próximo disso é esse daqui, ó, 107. Tá? Com certeza aí vai ser 107, não tem nem o que ver. Porque como 112 é maior, então esse valor aqui ele vai ser um pouquinho menor, que seria aí o próprio 107, tá? Se você quiser calcular o valor exato, você vai ter mais trabalho, certo? Mas você pode calcular, ok? Vamos ver aqui, se eu fosse calcular. Vou fazer primeiro uma simplificação. Simplificar aqui por 2. 12.000, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6.000. 112, eu vou ter 56. Simplificando mais uma vez por 2, eu vou ter 3.000. 56, eu vou ter o quê? 28. Mais uma vez, eu vou ter 1.500. E aqui 28 eu vou ter o quê? Vou ter 14. 1.500 por 14. Deixa eu simplificar mais um pouquinho. Eu tenho 750 dividido aí por 7, tá? 750 aí dividido por 7. O que é que eu vou ter aí? Se eu tiver 107, ó, 107 eu vou ter eu vou ter 749, né? 749. Aqui vai 1, aí vírgula, nem precisa mais, ó. 10, vírgula. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 1. Não precisa mais, já vi que dá 107. Tá vendo como não precisa a gente fazer toda essa coisa? A gente faz uma aproximação e já acha a resposta. Agora, nem sempre dá. A gente tenta.
para ser mais rápido, porque se você for fazer todos os cálculos, você vai demorar demais. Observe que eu não precisei calcular aqui a minha pureza, tá? Então é isso aí. Então nessa aí a gente tem a letra C.